Então, pessoal, há muito tempo eu não faço vídeo de vez em quando, não? Até porque é uma coisa assídua no meu canal, assim como nessa rede, como nesse canal, como outros canais também. Eu não me prendo, entendeu? Sou livre, faço quando eu tenho vontade, quando eu acho que eu devo postar, não fico me presa. Acho que esse pode ser o meu erro, né? De não ter, ter sido visualizado em alguns vídeos, mas também não. Enfim. Então, aí eu tô postando. Aí vai dizer, Cristina, mas claro, vai postar agora? Sim. Vou fazer um vídeo? Sim. Porque eu não gosto de me sentir obrigada a nada. Eu sou livre em pensamentos, sentidos e tudo. Eu fui criada dessa forma. Acho que por isso que eu penso assim. Meu pai já me ensinou assim, minha mãe, minha família. E eu sou livre em fazer. Lógico que eu tenho consciência das regras, né, da vida, com certeza. Muita consciência em tudo. Porém, eu não sou muito apegada. Eu não sei se é que é defeito ou qualidade, né? Porque com o passar do tempo, né, a gente vai assimilando as coisas, né? Não vou dizer que eu era, mas com o passar do tempo a gente vai, né, amadurecendo, assimilando as coisas. Mas eu tenho consciência, plena consciência, que hoje, nos meus 62 anos, eu tenho certeza de que eu fiz o meu melhor, né? Sempre demonstrei o meu amor, o meu carinho, o meu afeto para quem estava ao meu lado. Se as pessoas deturparam, pensaram de uma outra forma, achando que eu era melhor ou pior, entendeu? Aí o problema não é meu, é o problema de quem não soube receber o meu afeto, né? O meu carinho, o meu respeito. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, então o único que foi perfeito foi Jesus, que morreu por nós, né? E então é isso. Gosto de fazer artesanato desde criança. É incrível isso, gente. Eu tô aqui postando. Comecei a postar, acho que se não me engano, desde 2018, né? Que eu comecei a fazer meu trabalho e começar a ter uma rentabilidade em cima desse trabalho. E porque até então eu fazia por hobby, porque sempre gostei de presentear as pessoas com o meu trabalho. Quem soube receber, né, com carinho, eu agradeço. Porque eu sempre gostei de presentear meus amigos, sempre. Eu referente em cima do que eu trabalho, do meu artesanato. Eu sempre gostei, sempre. Acho que era uma forma de eu demonstrar o carinho que eu tenho pela pessoa, né? Enfim, e hoje em dia eu trabalho, uma forma de sustentabilidade também, né, em cima desse meu trabalho. Eu gosto muito de fazer artesanato desde pequenininha. Eu me lembro que quando eu era pequena, inclusive eu não sei se eu botei nesse canal, a respeito de quando eu aprendi a fazer crochê, foi com a minha avó. Eu tinha 9 anos, acho que era 9 aninhos, sim, que eu tinha. E ela era cega, minha avó era cega. E ela falou assim pra mim, se eu queria aprender, né, aprender a fazer crochê. Eu falei que sim. Aí ela falou assim, então tá, senta aqui do meu lado, acompanha aqui a minha mão, né, o que eu estou fazendo. Ela conhecia também os pontos, né, ponto básico, né, ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo, ponto corrente.
E ela foi ensinando, né? Fui aprendendo o ponto básico, corrente, ponto alto, ponto baixo. E ela me ensinando. Foi aí que eu comecei a aprender, que eu aprendi o crochê. Eu era criança quando eu aprendi. Mas eu eu posso dizer, eu não fiz depois quando eu estava acho que com 15, 16 anos, que eu comecei a fazer para ganhar um dinheirinho. Foi, se não me engano, não, foi na época da Copa, não me lembro. Agora eu não não foi, não. Foi quando eu comecei a fazer mesmo crochê, né? Me interessei e comecei a fazer. E aí eu fiz, né, as primeiras bolsinhas de crochê, vendia, fazia aquelas pulseiras com nome, né? Era uma febre na minha época, aquelas pulseiras com nome, que eu usava linha de crochê, né? E fazia. Depois eu passei por barbante, já estava com 18 anos. Aí eu fazia pegava aquele garrafão de vinho, que hoje não tem mais, né? E aí o que eu fazia? Eu amarrava com um barbante, né? Uma medida exata que eu queria que ficasse o vidro, né? Para fazer o jarro. E colocava água na medida, amarrava o barbante já umedecido com álcool, tacava fogo. E aí instalava, né? Aí o que eu fazia? Pegava aquela lixa de lixar a faca e aí eu passava no vidro, isso lixava o vidro por inteiro. E aí meu pai, eu me lembro, como é que bom a gente tem infância, né? E aí eu me lembro do meu pai, ele olhava e falava assim, Cristina, me chamava Tereza, meu nome é Tereza Cristina. Tereza, cuidado, vai se cortar, minha filha. Cuidado, vai se cortar. Eu falei, não, pai, não vou não, eu já estou acostumada, passa aqui ali. Eu cortar, né? Eu cortava, e depois eu lixava, ele ficava com medo eu ficava com medo de me queimar. Cuidado, pegar fogo isso aí, você vai se queimar. Não, pai, eu estou acostumada a você fazer. Que fazia para vender o jarro, né? E dei até de presente para mim. Aí ele, cuidado, minha filha. Aí ele, sabe o que ele fez? Aí ele comprou uma peça que você passava no vidro, tinha tipo assim, uma pedra de diamante, né? Você passava, marcava, né? Com barbante coisa, aí ia passando no vidro, aquele tamanho que você queria. Passava no vidro e cortava o vidro. Aí eu passava essa peça, né? Esse cortador de vidro, passava e cortava. Só fazia assim, batia no vidro e pá, dá aquele estalo, pronto. Simplificou o meu trabalho, né? Que meu pai viu que eu estava trabalhando. Eu fazia para vender. Ele me deu de presente. E aí eu começava a lixar, né? Aí isso é tranquilo. Depois eu trabalhava com sisal, não era nem barbante, às vezes eu fazia de barbante também, mas sisal, eu trabalhava mais com sisal, fazia aquelas tranças, aquelas cordas, né, para sustentar o jarro depois de pronto. E aí eu oferecia nas lojas de feira hippie e até que não tive muito sucesso, recebi muitos nãos, né? Mas também presenteei. E aí eu segui a vida, parei, né? Mas sempre eu estive ao lado do artesanato. Já fiz bijuterias para vender, já fiz muita coisa relacionada ao artesanato. E hoje eu me encontro com 62 anos e continuo com o artesanato. E eu falei assim, meu Deus, será que essa é alguma missão que eu tenho que fazer para alguém? De repente até ensinar alguém, quem sabe, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe de nada, só Deus. Então é isso, pessoal. Eu estou envolvido no mundo do artesanato há muito tempo, desde criança. E comecei com a minha avó. Depois, inclusive, tem uma amiga. Eu já estava com quantos anos?
Já estava mais adolescente, né? Porque quando eu era adolescente, ela me ensinou, uma vizinha. O nome dela é até Terezinha. Eu nunca mais a vi. Quero até deixar um beijo para ela, para minha mãe. Que ela me ensinou também outras técnicas de crochê e depois também do tricô, né? Aquelas duas agulhas que a gente trabalha, né? Eu fiz até um casaco. Tive que parar com esse barulho da moto. Se eu fosse política, a primeira coisa o meu primeiro projeto era parar com esse barulho dessas motos, porque incomoda a gente. Eles tiram o silenciador da moto, tem uns que fala assim, hum, 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 hum. Meu Deus, é um barulho, só Jesus. E quando é de madrugada, acho que é falta de consciência, né? De incomodar o próximo. É isso. Se fosse política, a primeira coisa que eu ia fazer, eu queria colocar em pauta é esse projeto. Silenciar voltar, proibir tirar o silêncio da moto. Enfim, voltando ao assunto. Então eu aprendi a fazer um casaco, lógico que do lado dela, ela me ensinou. E eu gosto de fazer, sempre fui envolvida e hoje continuo envolvida com artesanato. E hoje em dia eu sou dona de casa, vou lá, não sou mais CLT. E aí eu trabalho com artesanato, volta e meia eu boto minha banca, dei uma parada e agora, assim que eu sou, eu vou e volto. Mas não é questão de ser, isso não quer dizer que você, como posso dizer, não posso dizer, gente, a palavra fugiu agora. Por ser o fracasso, né? Fracassou. Não, isso aí está longe de mim. É uma questão de você dar tempo ao tempo, sabe? A gente não vai levar nada dessa vida. Eu penso assim, eu não fico. Eu fico pensando no amanhã, lógico, que a gente vai envelhecendo, né? Mas eu tenho consciência, plena consciência que eu não vou levar nada disso. Então eu não fico montuando coisas. Eu tenho que estar bem, né, hoje, meu bem-estar, agradecendo sempre a Deus, aquele lá de cima. Sempre, né? Agradecer a Deus. Se a gente está aqui hoje vivo, se eu estou aqui hoje vivo, com 62 anos, que tem gente que nem, né? Pessoas que... Teve uma menina que passou no filme King Kong, que eu vi até essa semana, acho que ontem. A menina faleceu, foi um acidente de trânsito, ela faleceu com 18 aninhos. Então, a gente tem que agradecer muito por estar aqui hoje. Eu vivi até agora, 62 anos, sei até onde eu vou. Se Deus me permitir, eu vou até 92. Eu quero ter conhecidos minhas que não querem. Tem outros que querem, outros que não. Eu quero. Até 90, 91, 92, até onde Deus me permitir. Lógico que eu não dando trabalho para ninguém, com sã consciência, né? O corpo não segue, lógico. Eu já sinto, né? Com 62 já sinto, né? O corpo já reclama muito. Mas a mente tem que estar ativa, né? Pra gente estar fazendo as coisas, assimilando a certas situações que a gente convive, né? Que a gente vive dia a dia. E é isso, né, gente? Então é isso. Aqui eu tô aqui só para dar um alô, porque eu continuo fazendo meus artesanatos e agora nesse evento Dia dos Pais estou fazendo. Assim que assim que estiver tudo pronto relacionado ao que eu estou fazendo, do artesanato, vou deixar aqui para você, vou postar aqui para vocês depois, tá bom? Eu não faço aula, essas coisas não, porque eu não tenho tempo para isso não, entendeu? Porque a pessoa é dona de casa, eu já me prendi muito a isso e eu não gostei. Tá longe de mim. Tem que, dona de casa, compromisso às vezes a minha netinha ficava aqui, aí meu marido, e dona de casa, fazer as coisas, então, e aí editar vídeo, gravar vídeo, você comprar as matérias-primas,
produzir é muita coisa uma pessoa. Ah, não. Não. Aí, para não parar com o canal, eu dei um tempo. Tô sendo sincera aqui com vocês. Para não parar com as coisas que eu faço de postar, aí eu dou um tempo e aí eu volto. Às vezes perguntam, você não visualiza? Nunca visualizou? Eu não ganho nada com isso? Não, mas quem sabe um dia, né? Pode ser que possa acontecer, mas também pode ser que não, mas tudo bem. O importante da vida é a gente estar bem, estar fluindo, com a consciência tranquila, com saúde, agradecida a Deus por tudo até hoje. E vivendo a vida da melhor forma possível, entendeu? E outra coisa, compartilhar com outras pessoas, né? A vida não é fácil? Não. Nem mil maravilhas? Também não. Mas a gente sempre tem que filtrar as coisas boas. Eu penso assim, eu posso estar passando por um momento difícil. Aqui que eu faço? Eu me recolho, não a insignificância, mas eu me recolho para suprir e me energizar. Porque eu acho assim, antigamente eu não pensava dessa forma não, mas hoje eu penso. Acho que você não tem que demonstrar, não que você não deve nada a ninguém, certo? Eu penso assim, né? Você não deve nada a ninguém. Mas acho que às vezes hoje em dia eu aprendi, o que é seu, entendeu? E que você não tem que provar nada a ninguém. Se você conhece o teu eu, né? Se você se conhece, sabe do seu caráter, sabe da sua vida, sabe dos seus esforços, sabe das suas lutas, você não tem que provar nada a ninguém. Você tem que viver, né? E dar continuidade. Quando precisar de dar um tempo, dá um tempo. Ninguém é perfeito. E é isso. Vamos viver. Continuo fazendo meu artesanato. E assim, quando eu puder, eu vou postando sempre, quando eu puder, né? E quando eu estiver na rua, eu vou ver se eu gravo também, que agora esse próximo evento, que é Dia dos Pais, eu vou pra rua, sim, vender. Que eu tive, o último evento que eu fui pra rua, eu não vendi nada, entendeu? Até porque veio de mais fim de mês, né? E eu não fui, eu fui no meado de mês, me lasquei, não vendi nada. Fui, gastei passagem e voltei com a mão na frente e outra atrás. Não vendi nada. Aí vai dizer, você é uma péssima vendedora. Não, é porque hoje em dia não é que o povo está sem dinheiro, não, é o momento. Tem momentos que você está com dinheiro para gastar ou não, entendeu? E é isso. E vamos que vamos, meu bem. Beijo, bye bye para vocês. Fique com Deus, viu? Beijo, tchau.